pessoal, hoje eu vou estar corrigindo com vocês a parte dos exercícios de oscilação de mola. Então vamos lá, exercício número 1. Ele fala que uma mola foi esticada em 0,2 metros. Considerando que a constante elástica vale 120 Newton por metro, qual é o valor da força elástica exercida na mola nessa condição? Então olha só, acompanha comigo aqui a resolução. Então na questão número 1 ele informa o seguinte, que o valor do x, que é o alongamento, é 0,2. A constante da mola é 120 Nm e ele quer saber o valor da força. Então, só substituindo aqui, como é que a gente calcula a força? A força é o K vezes o X. Então, K vezes o X, quanto vale K? O K vale 120 e o X vale 0,2. Então, fazendo a multiplicação, a gente chega aí em 24 newtons. Então, como a gente viu ali, dá 24 newtons. Número 2. O dinamômetro é o equipamento utilizado para medir uma força, medir a força. Uma mola foi esticada em 0,3 metros com o auxílio de um dinamômetro. A força elástica registrada pelo dinamômetro foi de 90 newtons. Qual o valor da constante elástica? Então, note que aqui ele não está querendo o valor da força. Ele usou o dinamômetro para medir a força deu 90, e a mola esticou 0,3 metros. Ele quer saber então qual o valor da constante elástica, o valor de K. Então vamos acompanhar aqui como é que é a resolução dessa. Na questão número 2, ele informa que o x vale 0,3 metros. E dessa vez ele dá então o valor da força, que é 90 newtons. Ele quer saber o valor de K. Então essas são as informações. Vou usar a mesma equação, a equação da força, que é igual a Kx. Só que agora a força vai valer 90, então o Fzinho ali vai ter número. O que não vai ter número é só o valor de K. Então vai ser assim, 90 igual a K, que não tem valor, que é o que ele quer encontrar, vezes o x, que é 0,3. Bom, para encontrar o valor de K, eu preciso deixar ele sozinho, então eu tenho que passar esse 0,3 para o outro lado. Então, como ele está multiplicando, eu vou passar dividindo. Então vai ficar 90 dividido por 0,3. 90 dividido por 0,3 dá 300. Então, o resultado aqui dá 300 Nm. Então, a constante elástica dá 300 Nm. Número 3. Uma mola foi esticada de sua posição de equilíbrio conforme a representação da figura. Então, tem essa figurinha aqui, no número 3, que ela estava aqui, 1,2 metros, ela foi esticada até 1,8. E ele fala o seguinte, considerando que a mola tem constante elástica de 200 Nm, qual é o valor da força elástica da mola quando ela foi esticada? Então, nessa figurinha aqui, quando ela tinha um comprimento de 1,2 metros, que era a posição de equilíbrio, e ela foi esticada até 1,8, e ele quer saber qual que é a força elástica que a mola exerce então nessa posição aqui. Então acompanha comigo aqui a resolução. Questão número 3, ele informa que o x é a diferença ali entre a posição de equilíbrio e a posição que ele esticou a mola. Então, qual que ele tinha? Olha, a mola foi esticada de 1,2 até 1,8. Então, se você fizer 1,2 menos 1,8, perdão, 1,8 menos 1,2 dá 0,6. Então, o 0,6 que é o alongamento da mola, que é o valor de x. Lembra, o alongamento é aquilo que você esticou, não é o tamanho que a mola estava antes ou depois. Então, ela esticou 0,6 metros. O valor de K que ele informa ali é o 200 Nm. E ele quer saber novamente o valor da força elástica. Então, força elástica é o K vezes o x. Então, substituindo aqui, 200 é o valor de K e 0,6 é o valor do x. Então, só fazer a multiplicação, vai dar 120 newtons. Então, como nós vimos ali, dá 120 newtons. Número 4. Um sistema elástico foi utilizado para arremessar uma bola de 0,2 kg. Esse sistema foi inicialmente comprimido em 0,1 metros a partir do ponto de equilíbrio e depois foi solto, de modo a transferir movimento para essa bola. Então, tinha uma bolinha, ela ia ser arremessada por uma mola. A mola foi comprimida em 0,1 metros a partir do ponto de equilíbrio e depois essa mola foi solta para empurrar a bolinha para frente. Considerando que a constante elástica do sistema é 400 Nm, qual a velocidade máxima que essa bola pode atingir nesse sistema? Então, depois que você soltou a bolinha, qual que é a velocidade máxima que a bolinha vai atingir? Então, olha só, acompanha aqui a resolução. Questão número 4, então, ele informa o seguinte, que a massa que está presa à mola, que seria da bolinha 0,2,
O x é 0,1, que ele foi comprimida a mola. O valor de K, 400 Nm, e ele quer saber então a velocidade máxima. Essas são as informações. Bom, a fórmula da velocidade máxima eu passei para vocês também. V igual a x vezes a raiz de K sobre m. Então é o valor de x vezes o resultado da raiz dessa divisão de K sobre m. Então vamos lá, vamos substituir aqui. Ó. O valor do x é 0,1, o valor de K é 400 e o valor do m é 0,2. Então vou resolver primeiro aqui a parte dentro da raiz. Então 400 dividido por 0,2. 400 dividido por 0,2 dá 2.000. Agora eu vou resolver a raiz. A raiz de 200 vai dar um número aproximado, né? Vai dar aproximadamente 44,72. Aí por último, agora então é só fazer 44,72 vezes o 0,1. Fazendo isso aí você vai ter um valor aproximado de 4,47 metros por segundo. Então dá aproximadamente 4,47 metros por segundo. Por último, número 5, considere um sistema massa-mola oscilando com uma massa de 0,1 kg, presa na extremidade da mola. Então a mola está sacudindo para frente, para trás ou para cima e para baixo, né? O sistema que está oscilando utilizando a mola. Quanto tempo esse sistema demora para completar uma única oscilação? Ou seja, quanto tempo que ele demora para ir e voltar na mesma posição? Então vamos lá, isso aqui é uma questão de cálculo de período, lembra? O tempo para completar uma única oscilação, que é o que ele quer aqui, ó. O tempo que o sistema demora para completar uma única oscilação é o período, aquele T maiúsculo, né? Então vamos calcular aqui, ó. Questão número 5, ele informa a massa que vale 0,1, a massa que está presa à mola oscilando. O valor de K é 1000 Nm e ele quer saber então o valor do período, que é o tempo para o sistema completar uma única oscilação. Então são essas informações que ele deu aí. Lembrando a equação do período, passei para vocês também, período é 2π raiz de m sobre k. Né? Então essa é a equação do período. Lembrando que o π, se o exercício não informar nada, a gente pode aproximar ele para 3,14, ele é um valor constante. Então, substituindo aqui, ó, no lugar do π vai ser 3,14 e no lugar do m vai ser o 0,1 que ele forneceu ali no exercício. E o K também ele forneceu ali que vale 1000 Nm. Então vai ficar assim, ó, 2 vezes o 3,14 raiz de 0,1, que é a massa, dividido por 1000, que é o valor de K. Então vou resolver primeiro aqui dentro da raiz. Aqui vai ficar 0,1 dividido por 1000, que vai dar 0,0001. Então 3 zeros ali, 0,0001. Agora eu vou resolver aqui só para diminuir um pouquinho o tamanho da conta, né? Vou resolver já essa parte aqui, ó, do 2 vezes o 3,14. Então aqui vai ficar 2 vezes 3,14, dá 6,28. Agora, resolvendo aqui, tirando a raiz de 0,0001, a gente encontra o valor de 0,01. E fazendo a multiplicação, 0,01 vezes 6,28 vai dar aí aproximadamente 0,0628. Esse aproximadamente é porque o valor de π ele é aproximado, então todo o restante da conta fica aproximado também. Bom, lá no exercício ele deu as respostas até a segunda casa após a vírgula, então a gente vai aproximar essa resposta aqui para 0,06. Né? 0,628 a gente aproxima para 0,06 só para coincidir com as respostas ali do exercício. Portanto, então, pela aproximação ali dá 0,06 segundos.